Graças e paz, irmãos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. É um privilégio para nós estarmos diante da sua mesa. Nós podemos nessa manhã contemplar a beleza dessa salvação, que para nós não custou absolutamente nada. O hino que nós terminamos de cantar fala da maravilhosa graça que perdido nos encontrou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Nós conhecemos alguns aqui desde a infância. João 3,16. Podemos citá-lo? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Mais uma vez. Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira inexplicável, maneira que a mente humana não consegue compreender. E porque Ele amou tanto, que Ele fez algo. Deu seu Filho. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso para morrer na cruz pelos nossos pecados. Eu quero ler com os irmãos Números capítulo 21, a partir do verso 4. Do ponto de vista, irmãos, que toca a nós, essa salvação, ela de fato foi por graça. Deus nos deu o seu Filho. Graças ao Senhor. O texto é conhecido, diz assim, Números capítulo 21, a partir do verso 4. Depois, os irmãos pegaram? Depois partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e falou o povo contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto? Pois não há pão nem água, e nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor enviou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Então o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre a haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, olhava-se para a serpente de bronze e vivia. Agora João, o Evangelho de João, capítulo 3. Um pouco antes do que nós citamos, foi o 16. João, capítulo 3, verso 13. Ninguém subiu ao céu. Ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também tem que ser levantado o Filho do homem,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Porque assim como no deserto, que a serpente foi levantada para evitar a morte que estava acontecendo ali, porque Deus havia julgado aquele povo, e o Senhor providenciou algo tão simples. O Senhor pegou uma serpente de bronze e deixou lá entre eles, e falou: todo aquele que for mordido, eles precisam apenas olhar para a serpente. Ao você olhar para a serpente, você vai viver. E como isso fala aos nossos corações? Porque nós também estávamos perdidos nos nossos pecados. Estávamos, na verdade, mortos em nossos delitos e nossos pecados. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo. E assim como aquela serpente de bronze, o Filho de Deus foi levantado naquele madeiro, para que todo aquele que mirar o Filho, todo aquele que olhar para o Filho, esse terá vida. Todos nós podemos estar aqui nessa manhã, porque um dia nós olhamos para o Filho. E nós podemos continuar olhando para o Filho nessa manhã. Amém. Porque é dele que vem vida. É dele que vem a salvação dos nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa manhã, irmãos, é uma manhã de celebração e adoração ao único e soberano que é o nosso Senhor. A nós a coroa de vergonha, mas ao Senhor toda a glória, porque Ele é digno, Ele é santo, e é por causa dEle que nós fomos libertados do império, da morte, das trevas, e podemos nessa manhã contemplá-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos partir o pão com alegria em nossos corações, porque Ele providenciou algo tão simples, que foi apenas olharmos para Jesus, crer nele, e nós seremos livres, libertos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém, irmãos. A graça e a paz, todos olhando aí para Cristo nessa manhã. Nele temos toda a provisão. Nele nós fomos libertos para atender o chamado de Deus, de nos apresentar os nossos corpos, podermos oferecer sacrifícios de louvores, confiados unicamente nessa obra que nosso irmão lembrou. Nosso irmão colocou aqui, né, através da palavra. E eu trago a advertência aos irmãos, né, que fomos salvos pela graça, mas a palavra também nos adverte que nós não devemos usar da graça para sermos libertinos, né? Nós devemos nos apresentar diante do Senhor, diante da sua mesa, com temor e tremor, e cada um deve avaliar a sua própria condição, e a provisão está aqui, né? O pão que foi partido, que é o corpo de Cristo, e o sangue que foi derramado ali onde ele foi pendurado naquele madeiro. Está toda a provisão para que com discernimento, né, com temor e tremor, possamos participar dessa celebração, de fazer memória de Jesus, né, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. Não temos parte nenhuma nessa obra, mas temos essa responsabilidade de nos analisarmos para evitarmos prejuízo, né, para nós mesmos. E se há alguém aqui, né, que faz parte desse pão, embora muitos somos um só pão e um só corpo, se vocês são filhos de Deus, já nasceram de novo, está aqui conosco, vocês também fazem parte dessa realidade. Vocês, se tiverem liberdade diante do Espírito, também podem assim fazer, né? Comer do pão e beber do cálice. E aqueles que ainda não tiveram a experiência, né, do novo nascimento, de olhar para Cristo, né, reconhecendo a sua condição de pecador e confessando Ele como um único e suficiente Senhor, se ainda não fez, se ainda não manifestou, né, não tomou essa decisão, vocês devem, por enquanto, se abster de comer e beber do que vai passar por vocês aí, que é o pão e o sangue de Cristo,
que está aqui nesse cálice. Amém? Vamos orar pelos elementos. E como o nosso irmão falou, na alegria do Espírito, vamos celebrar, né, a vitória do Senhor sobre nossas vidas. E para a alegria de Deus Pai, né? Tudo para a alegria de Deus Pai. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por podermos reconhecer nessa manhã que não havia condição de sermos salvos dos nossos pecados. Como foi lembrado, estávamos condenados, mas também podemos crer que o Senhor morreu pelos nossos pecados. O Senhor pagou o alto preço. O Senhor foi sepultado e o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Amém. E a sua ressurreição é a garantia de que sua obra foi aceita. Aleluia. E que hoje nós estamos livres para te adorar. Amém. E nesse Espírito nós abençoamos esse pão que é o teu corpo, no nome precioso do Senhor Jesus. Também louvamos a ti pelo sangue derramado, Senhor. Teu sangue nos abriu um caminho vivo diante de Deus, o nosso Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome, pela obra completa de salvação. Nós olhamos para ti nessa manhã, Senhor, e louvamos a ti porque é da cruz que vem a nossa salvação. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nesta manhã nós trazemos à nossa memória esse fato tão glorioso. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoamos este cálice, Senhor, que é o teu sangue, foi derramado na cruz por nós. Louvado seja o teu nome.